Hoje é um dia diferente, mas eu não posso deixar de entregar a você uma palavra do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia, nós vamos ler dois textos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Se você já achou, coloque a mão sobre o seu coração um pouquinho. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui alegres, felizes neste culto. E agora vamos ouvir a Tua palavra. E sabemos que o Senhor tem um alimento especial para cada um, para cada homem, cada mulher, cada jovem que aqui está. Que ninguém volte para casa do mesmo jeito, mas antes seja tocado por aquilo que o Senhor vai nos ensinar aqui. Nós repreendemos toda sonolência, todo cansaço, todo mal-estar, e profetizamos que o Teu Espírito Santo vai nos ajudar aqui a compreender a Tua voz, e vai construir aqui algo novo no coração de muitas pessoas. Que este alimento que agora chega aos teus ouvidos, ele encontre terra boa no seu coração e produza muito fruto, em nome de Jesus. Amém. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, o verso é de número 10. O apóstolo Paulo ensina sobre construção. E talvez nós temos aqui alguns pedreiros, mestres de obra. No verso 10 ele disse: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Vá comigo para o Evangelho de Mateus, o capítulo é de número 7. Evangelho de Mateus, o capítulo de número 7. O verso de número 24. E eu não poderia fugir desse texto que remete, irmão Jair, à história do Ministério Cefas. Para quem está aqui e não nos conhece, a palavra Cefas, no hebraico, significa rocha. E esta rocha significa Jesus. O alicerce, a base, a pedra angular. E Deus deu esse nome para Maju, minha filha, há mais ou menos 6 anos atrás, quando decidimos começar essa história. Luiz, por favor, baixa um pouquinho o meu microfone. Quando decidimos começar essa história. E Jesus, ele, quando conversa com Pedro, ele diz: Pedro, ele diz: Simão, ele diz: tu é uma cana agitada pelo vento, mas tu serás Cefas. Tu serás rocha, e sobre essa rocha, essa pedra, edificarei a minha igreja. E nesse versículo 24 do Evangelho de Mateus, capítulo 7, Jesus ele diz: portanto, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu. E ela caiu. E foi grande a sua queda. E foi grande a sua queda. Irmãos, no primeiro texto, o apóstolo Paulo, ele deixa uma frase, pastor Hugo, ele diz assim: veja cada um como constrói. É óbvio que a Bíblia aqui não está falando de obra física. A Bíblia não está falando de você fazer um sobrado ou uma casa pequena. A Bíblia não está dizendo sobre este texto, sobre edificações físicas. Está falando sobre a nossa vida. E Paulo diz: veja cada um como constrói. Esta casa, irmãos, é a nossa vida. Essa casa é aqui o nosso coração, a habitação do Espírito Santo. Esta é a casa. E Paulo diz: veja cada um como constrói. E Jesus, ele conta esta parábola. E ele diz que existem diferenças. E aqui temos muitas diferenças. Aqui tem gremista colorado. A gente nem proíbe aqui a entrada de corintiano. Meu irmão Evandro, cadê? A gente nem proíbe flamenguista, vascaíno. Nós temos diferenças de time, temos diferenças de preferências, temos diferenças em tantas áreas. O mundo tem hoje em torno de 8 bilhões de pessoas. E não tem nenhuma igual. Se você talvez já teve filhos gêmeos, ou conhece alguém que tem filhos gêmeos, mesmo que eles sejam univitelinos, mesmo que fisicamente sejam idênticos, Rafa, meu irmão, eles não são iguais. Eles são diferentes. Todos somos diferentes. Mas em especial Jesus, ele conta esta parábola, ele diz que existe uma diferença que nos torna prudentes ou insensatos. Então existem diferenças que são opcionais. Hoje de meio-dia talvez tinha lá na sua mesa 4, 5 tipos de comida e você escolheu comer um só. E você diz: não, hoje eu não quero comer arroz, hoje eu não quero comer salada, hoje eu não quero comer ovo. Existem diferenças que são opcionais e nós vamos ser diferentes porque escolhemos ser diferentes. Mas na vida espiritual, dependendo do que a gente escolhe, nós vamos escolher ser insensato ou prudente. Então Jesus, ele diz que existem 2 homens. Fala comigo, 2 homens. 2 tipos de homens. E esses homens não significa homem, gênero masculino. Significa homem enquanto ser vivente, enquanto pessoa. Ele diz que existe um homem prudente, um homem atento. Mas existe outro que não tem prudência, ele é imprudente, ele chama de insensato. E o interessante é que ele diz que esses 2 homens, com as suas diferenças, conforme a diferença que ele tem, ele constrói casas diferentes. Ele constrói a sua vida de forma diferente. E o interessante, irmãos, que quando a gente olha para esse texto, nós temos que olhar e entender que o objetivo de Jesus não foi levantar o dedo e acusar o insensato. Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus,
ela nos ensina que Deus ninguém acusa. Significa que se eu e você um dia formos acusados, essa acusação, ela não vem de Deus. Essa acusação vem do pecado que nos domina. Essa acusação vem talvez do inimigo que quer que nós nos sentimos longe da presença de Deus. Você lembra daquela mulher pega em flagrante adultério? Está lá no Evangelho de João, no capítulo 8. A Bíblia diz que uma mulher, Jesus não ouviu falar que ela estava adulterando. A Bíblia diz que ela foi pega em flagrante. E levaram ela, estava amanhecendo o dia, levaram ela para Jesus. E disseram: olha Jesus, seguinte, a lei de Moisés, ela manda apedrejar. E o senhor? E o senhor o que diz? E Jesus, observe que Jesus não acusa. Jesus, ele se abaixa. Ele se abaixa. E ele começa a escrever no chão. Ele diz: tudo bem. Então a gente vai fazer o seguinte: a lei de Moisés manda apedrejar. Então eu concordo. Só que é assim: o único que tem o direito de jogar a pedra é aquele que não tem pecado. Então, aquele que não tem nenhum pecado comece a tirar a pedra. E ele ficou abaixadinho, bispo Judite. Ele ficou abaixadinho. Por que ele ficou abaixadinho? Porque, a começar pelos mais velhos, foram se retirando. E se eles foram se retirando, é porque a consciência deles disse: você não tem condições de jogar pedra em ninguém, porque você é igual ou mais pecador do que aquela mulher. E foram saindo, e foram saindo, e foram saindo. E de repente não tinha ninguém, e Jesus olha e estava só ele e a mulher. E ele diz: mulher, onde estão? Onde estão aqueles acusadores, aqueles que te acusavam? Não, Senhor, eles não estão mais aqui, eles foram embora. Jesus olha para ela e diz: eu também não te condeno. Mas a conversa não termina ali. A conversa termina quando Jesus olha para ela e diz: vá e não peques mais. A palavra de Jesus é exortativa? É. Mas é uma palavra de resgate. É uma palavra de amor. Significa que quando você vem ao culto e o pastor começa a ler a parábola do homem insensato e do homem prudente, o objetivo do pastor não é acusar você, mas é resgatar você. E por isso a primeira pergunta que eu faço nesta noite: o que está escrito na tua identidade? Na tua identidade está escrito Márcio Becker, homem insensato? Ou está escrito Márcio Becker, homem prudente? Alguém vai dizer: Deus sabe de todas as coisas, e esse é um artifício de quem não quer assumir compromisso. Alguém vai dizer: Deus sabe do meu coração. Este é um artifício de quem não quer assumir um compromisso. Jesus está dizendo que existe uma única forma de que o seu nome venha se chamar prudente ou insensato. Veja cada um como constrói. Ele diz que essas duas casas, observe, são dois tipos de casas, dois tipos de vida, dois tipos de gente. Essas duas casas, o que as diferencia? Não é a cor dos olhos, a cor da pele, a cor do cabelo, não é o dinheiro na conta corrente, não é o tipo de carro que dirige, quantos anos estudou, o cargo que ocupa. Não.
O que diferencia essas duas casas é o tipo de construção. Como elas estão sendo construídas. Veja cada um como constrói. E eu quero dizer a você aqui algo que talvez você esqueceu, ou se você nunca ouviu a palavra de Deus e é leigo até este dia. A construção da minha casa, ela não é opcional. Todos construímos. A partir do momento em que nascemos, a partir do momento em que nós começamos a viver, mas a partir do momento, principalmente, em que nós tomamos consciência de quem nós somos, nós começamos a construir esta casa. É por isso, por exemplo, que nós não batizamos crianças aqui. Com todo respeito às denominações que entendem que as crianças precisam ser batizadas, nós entendemos que até a consciência do pecado, o morrer para renascer, não se faz necessário, porque de que uma criança precisa se arrepender? Mas o batismo significa que esta pessoa, ela descobre quem de fato ela é, ela levanta a mão e diz: não, eu não quero continuar assim, eu quero que o Espírito Santo venha morar no meu coração, eu quero começar de novo. E ela então diz: eu quero morrer para a velha vida, eu quero começar de novo. E ela desce as águas do batismo. É por isso que o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, diz que José e Maria levaram, fala comigo, levaram Jesus para ser consagrado no templo. Mas quando Jesus inicia o seu ministério, ele já tinha mais ou menos 30 anos. A Bíblia vai dizer que ele foi até o Jordão. Você percebe a diferença? Houve um tempo na sua vida que alguém teve que levar você. Mas você hoje não é mais criança. Significa que você sabe muito bem o que você está construindo. Não venha dizer que você não sabe. Eu sei, você sabe, nós sabemos o que estamos construindo, o tipo de casa que estamos construindo. E eu não posso simplesmente dizer, que essa construção, ela não está boa, e essa construção, ela não está cavando, ela não está chegando na rocha, porque eu contratei um construtor que não está fazendo direito. Quero dizer para você que nessa área, nós não podemos terceirizar a construção. Se você quer construir um imóvel, tu vai lá na construtora, tu vai lá na loja. Cadê o Luciano? Você vai lá na loja do Luciano, lá em São Roque, LM, material de construção, é isso? Você vai lá e compra uma obra pronta, depois paga o cachê, tá, Luciano? Estou pensando no dízimo já. Você vai lá na loja e fala: eu quero uma casa pronta. Aí você vai contratar um construtor, você vai contratar um mestre de obra, vai contratar um arquiteto. Falar em arquiteto, esqueci de agradecer a Dani. Cadê a Dani? Ela está na salinha, depois a gente ora com ela. A Dani é a arquiteta nossa aqui. Então, não é dessa casa que Jesus está falando. Jesus está falando de uma casa que eu não posso terceirizar, irmão. Até o meu tempo de ignorância, alguém me leva, alguém me conta, alguém me ensina, alguém me empurra. Mas depois que eu tenho consciência de quem eu sou, eu não posso terceirizar e botar a culpa no outro. Significa se a minha casa ela não está sendo construída direito. E hoje eu vim no culto e o pastor está pregando e eu estou descobrindo que eu estou nesse grupo aqui dos insensatos. Eu não estou no grupo dos prudentes. Eu não posso botar a culpa nos outros. Eu não posso, porque eu sei que eu deveria estar construindo diferente. Veja cada um como constrói. Não tem jeito. Hoje mesmo, irmãos,
Hoje mesmo eu e você colocamos um tijolinho na nossa casa. Desde que acordamos pela manhã até daqui a pouco, quando vamos dormir, nós construímos a nossa casa de um jeito. Como eu construí a minha casa hoje? Como eu construí a minha casa nos últimos anos? Como eu construí a minha casa neste ano de 2025, que está perto de terminar? Eu tenho terceirizado essa construção? Eu tenho esperado alguém? Ou eu tenho assumido os meus compromissos? Eu tenho declarado a minha fé? Eu tenho buscado estar na presença de Deus? Eu tenho me amparado naquilo que eu deveria ter me amparado? Mas Jesus, Ele fala de dois homens. Fala comigo, dois homens. Um homem prudente e um homem insensato. Ele fala de duas casas. Uma casa construída sobre a areia e uma casa construída sobre a rocha. Mas esse texto também fala de dois destinos. Dois homens, duas casas e dois destinos. Ele diz que o destino daquele homem que construiu sobre a rocha não foi um destino de desastre. O texto diz que vieram a chuva forte, vieram os ventos, transbordaram os rios, veio o dia ruim, veio o deserto, veio a solidão, veio a doença, veio a traição, veio a morte. E aquela casa, ela não foi abalada. Sabe por quê? Porque ela estava segura e firmada na rocha. E o segundo destino fala de uma casa que encontrou a ruína. Uma casa que não encontrou um destino esperado por Deus. Isso significa que existem casas que caem e casas que não caem. Sabe o que, irmãos? O que me chama a atenção nesse texto, eu falo aqui para os pastores que estão aqui. Observe que o que fez a diferença na casa que não caiu, não foi o LED. Estamos na era do LED, né? Não foi o LED. Não foram as janelas de alumínio, vidro temperado. Não foi a tinta emborrachada que aguenta sol e chuva. É isso, né, Luciano? Não foi um design de um arquiteto famoso. Jesus diz que isso não muda nada. Sabe por quê? Porque essas coisas são aparência. Essa casa, ela pode estar no lugar mais lindo, ela pode parecer linda. Essa pessoa, ela pode parecer linda, ela pode ser sorridente. Mas o que fez a diferença não foi o que aparece, foi aquilo que não aparece. Jesus, Ele nos convida a crer nele. A crer nele. E Ele nos relembra aquilo que Ele diz a Tomé. Tomé, você me chama de Senhor meu e Deus meu porque viu. Mas feliz aquele que crê sem ter visto. É por isso que eu falo para você que tem pago o preço. Você que tem pago o preço da acusação. Você que tem ouvido dos teus parentes, na tua casa, tu está indo naquela igreja de crente. Tenho certeza que já falaram isso para muita gente aqui. Você vai lá, vão tomar tudo o teu dinheiro.
Eles vão fazer lavagem cerebral em você. Já falaram para vocês. O bispo Eli sempre falava: é melhor lavar do que sujar. Você vai lá, aqueles crentes lá, eles são tudo louco. Você vai lá, eles vão ensinar coisa para você, você vai ficar doente, irmão. Sabe por quê? Porque tem coisa que eles não veem, só você vê. Quem aqui não tem um parente que, se você pudesse, tu abria a cabeça dele e colocava a palavra lá dentro? Verdade ou não? Não tem parente assim? Um amigo, colega de trabalho, tu prega para ele, não entende, não quer saber de nada. A vontade de abrir a cabeça e colocar lá dentro a palavra. Sabe por quê? Porque a construção da casa, ela não é terceirizada, ela é pessoal. O escritor aos Hebreus diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, veja cada um como constrói. Jesus nos traz a um tempo em que Ele quer falar claramente para a cidade de Santa Helena. E Ele diz que muitos ouvem, mas não colocam em prática. Mas aquele que ouve e pratica, este é um homem prudente. Não adianta você vir na igreja, vir no culto, ouvir uma palavra abençoada e não colocar em prática na sua vida. Aí domingo que vem você vem de novo, ouve de novo, durante a semana você não pratica. Daqui a pouco você já é um teólogo. Daqui a pouco você já leu a Bíblia 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Você já foi fazer teologia. Você já é o bambambam. Daqui a pouco você já tem um canal no YouTube. Você já está marcando até a data da volta de Jesus. Você já é o cara. Quer dizer que você aprendeu muito, ouviu muito. Mas o que vai fazer a diferença? É a prática. É colocar em prática aquilo que você ouviu. O problema, irmãos, é que tem muita coisa que nos tira da zona de conforto. E eu convido você a entender, junto comigo, neste primeiro culto do Ministério Cefas em Santa Helena. Esta frase que está escrita aqui é uma frase profética. Firmados na rocha. Quem está do teu lado pode até não entender. E não espere que todos entendam. Mas faça a sua parte. Porque veja cada um como constrói. E para finalizar, se o Ministério de Louvor quiser vir aqui. Jesus, Ele, mesmo sem usar esta palavra, Ele nos ensina que a rocha, muitas vezes ela não está aparente. Se você vai a Balneário Camboriú, outro dia eu e minha esposa fomos visitar aquelas 2 torres, os prédios mais altos da América do Sul ou da América Latina. Não sei quantos andares tem, 80 e poucos andares. E aí quando a gente vai visitar esse prédio, a gente vê que aquele prédio ele foi construído num lugar de brejo. Tem um rio que passa ali perto. Quem já foi lá? É um lugar perto do mar, perto de um rio. Aí você olha aquilo e você fala, como é que pode? Como que esse prédio fica em pé? Sabe por que ele fica em pé e ele não cai? Ele pode até balançar, mas ele não cai. Porque o engenheiro disse para os construtores, vocês têm que cavar. E não é cavar um dia, não é cavar 2 dias. Vocês não têm que cavar até cansar. Porque cansado, a gente fica todo dia. Vocês têm que cavar
até encontrar a rocha. Significa, irmãos, que a rocha, que é Jesus, que nos dá segurança, que não nos deixa abalar no dia da tempestade, ela precisa ser encontrada. Por isso eu te convido hoje, vamos juntos cavar. Pega a sua picareta. Pega a sua picareta e diz assim: eu não descanso enquanto eu não encontrar a rocha. Eu não descanso enquanto eu não encontrar Jesus. Porque eu não quero ser taxado de um homem insensato. Eu não quero ser taxado de uma mulher que a Maria vai com as outras. Eu não quero ser taxado de alguém que desistiu da fé porque ouviu alguma coisa em casa, no trabalho, e ficou com vergonha de dizer. Teu coração está queimando. Você sabe que não pode continuar vivendo assim. Você sabe que a tua identidade, ela precisa ser de prudente e não de insensato. Você sabe que tem uma palavra falando aí ao teu coração. E você não pode se agarrar na religião. Jesus não tem nada a ver com religião nenhuma. Inclusive com os evangélicos. Jesus não é evangélico. Jesus não é protestante. Jesus não é católico. Jesus não é batista, presbiteriano, quadrangular, luterano. E não é só no Ministério Cefas que as pessoas são salvas. Jesus não construiu isso. Foi o homem que construiu. Nós não estamos aqui em Santa Helena para oferecer uma religião para você. Porque a religião vai te prender. A religião vai te amarrar. A religião vai te sufocar. A religião vai te oprimir. A religião vai te colocar numa redoma. A religião vai te dar um checklist. Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Isso eu devo, isso eu não devo. Não é para isso que Jesus veio. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. E você está aqui não sendo convidado para fazer parte de uma religião. Você está sendo convidado para ser parte da igreja de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! 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 Aplauda o Senhor! Você pode ficar em pé, por favor. Antes da gente passar para o Ministério de Louvor aqui, eu quero ler um último texto. Eu peço a você que não saia ainda, não levante do seu lugar, vai dar vontade no banheiro, espera um pouquinho, já estou terminando, glória a Deus, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o verso de número 30. No passado, pode projetar por favor? Atos 17, 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Paulo estava falando isso lá em Atenas, na Grécia. Paulo estava pregando num lugar que eles veneravam ídolos. E eles tinham uma misturança. Fala comigo, misturança. Sabe aquele dia que você comeu um monte de coisa, misturou tudo e te deu dor de barriga? Deixa eu falar para você. Quando você vem para a igreja e você começa, vai numa igreja, vai em outra, vai em outra, vai em outra. Aí vai no YouTube. Aí come um pouco aqui, come um pouco ali, come um pouco lá. Aí vai ler um livro. Aí lê um livro aqui, lê um livro lá. Você começa a misturar, o que vai te dar? Vai te dar azia,
vai te dar mal-estar. Não vou nem falar outra coisa que vai dar. Vai te dar, você vai ficar mal. É a religião que faz isso. A religião mistura as coisas. Mas a palavra do Senhor, ela é simples. A palavra do Senhor é simples. Você não precisa misturar as coisas. E Paulo estava querendo ensinar isso lá em Atenas. Ele disse assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Sabe por que estou falando isso? Paulo estava falando isso porque talvez até hoje você misturou tudo. Talvez até hoje tu misturou espiritismo, catolicismo, protestantismo. Daqui a pouco tu declarou que Jesus é o teu Senhor, e daí você estava contratando um trabalho. Daqui a pouco você veio no culto e o pastor orou por você, você tomou posse, aí tu foi fazer constelação familiar. Você mistura tudo, isso te dá náusea. Você não passa bem. E Paulo estava dizendo: olha, até aqui Deus não levou em conta a ignorância de vocês. E talvez é isso que ele fala hoje para nós. Mas ele conclui: mas agora, fala comigo, mais agora. Sabe o que ele quer dizer? Abschneider. Eu esqueci que nós saímos de missal. Pode falar alemão aqui em Santa Helena também? Não. Paulo está dizendo Abschneider, quer dizer, agora cessou. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Você não precisa de mais nada senão da graça dele. Você não precisa de mais nada senão do nome dele, da palavra dele. Você não precisa que ninguém te conduza, se você tem o Espírito Santo de Deus para morar aí no seu coração. Você tem disponível o Espírito Santo que quer te conduzir. E eu quero orar com você nesta noite. Quero profetizar sobre a tua vida. Talvez você veio aqui e você nunca entregou a sua vida para Jesus. E pela primeira vez você entendeu que o homem prudente e o homem insensato não dizem respeito a coisas que fizeram para você, mas diz respeito àquilo que você está fazendo diante da construção da tua casa. Ou talvez você já o conhece e você está longe. Talvez você já o conheceu quando jovem, mas hoje você caminha em outros caminhos, e hoje você quer se reconciliar com Ele. Enquanto o ministério de louvor vai tocar, rapidinho, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Sai do teu lugar. Nós vamos profetizar sobre a tua vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Graças eu te dou. Aleluia. 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 Pelo preço que O Senhor vai tocando nessas vidas. Sacrifício. Aleluia. Vem aqui, irmãos. Vem aqui. Vem aqui, irmãos. Vem, irmã. Venha. Vem aqui. Venha. Hoje é dia de recomeço. Venha. Pode sair do seu lugar. Vem, irmão. Vem. Jesus espera você. Vem. Vem começar de novo. Vem. Sai do teu lugar. Sai. Vem aqui, irmãos. Vem orar com eles, irmãos. Vem, pastores. Venha. 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 Aleluia. Vem abraçar esses irmãos. Irmãos do presbitério, por favor. Diáconos, líderes. Vem orar com eles. Aleluia. Sai do teu lugar. Se reconcilie com o Senhor. Aleluia. Aleluia.
sobre essas vidas. Graças eu te dou. Derrama a tua graça sobre eles, Pai. Encha-os do teu Espírito. Que essa palavra encontre pouso aqui. Cuide deles, Pai. Eles são teus. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado. Pega na mão de quem está do seu lado. Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós oramos nesta noite e consagramos essas vidas que vieram aqui na frente e pela primeira vez entregaram a sua vida a Jesus. Senhor, escreve o nome deles no livro da vida. Aqueles que se reconciliam hoje com o Senhor, ajuda-os, Pai, nesta caminhada. Eu profetizo que a areia não faz mais parte da tua casa. Profetizo que a partir de hoje tu serás firmado na rocha. Jesus faz tudo novo. Jesus começa coisas novas. Jesus restaura o que havia sido perdido.
Jesus te ajuda a caminhar. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, em nome de Jesus. Amém? Antes de você aplaudir e abraçar, aqui na saída tem o café, o Cefas Café. Tem lanche, tem café, tem refri, tem água. Se você talvez vai para algum lugar, abençoe a igreja, faça o seu lanche aqui, se você puder. Domingo que vem estaremos aqui 19 horas. Eu espero você e a sua família, em nome de Jesus. Dê um abraço em quem está perto de você. Vá em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.